Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá pessoal, tudo bem com você? Agradecemos você mais uma vez por estar participando conosco de mais um Quarta Convida, hoje o ConvidaCast. Você já conhece aquele sisteminha nosso de batermos um papo em estilo podcast, sempre trazemos algum convidado, umas pessoas bacanas para bater um papo com você. Alguns a gente está fazendo remoto, né? Tem pessoas que moram em outro estado, em outro país até, mas hoje nós temos aqui pessoas amigas que moram perto e estão aqui gravando com a gente. Então hoje está aqui comigo o Wagner, a Monique, são dois jovens e a gente já tem um conhecimento deles há muito tempo, mas eu não vou apresentá-los, eles que vão se apresentar agora nesse momento. Mais uma vez eu te agradeço, e não esquece, chega lá no fim, gostou do bate-papo? Coloca aquele positivo lá pra gente, né? Faz o seu comentário, deixa o seu comentário, que isso é muito importante pra gente, tá ok? Então vamos lá, nosso bate-papo de hoje. Então está aqui o Wagner, a Monique. Vou dar uma oportunidade para você, o Wagner, falar quem ele é, se ele é casado, eu acho que é, né? Certo. Bom, eu sou o Wagner, né? Eu conheci o pastor aqui na igreja mesmo, né? Comecei a frequentar, acho que eu tinha uns 16, 17 anos mais ou menos, quando eu comecei a frequentar a igreja, né? Alguns colegas vinham aqui, me chamaram, e aí eu comecei a frequentar, comecei a fazer parte aqui do pessoal, de alguns ministérios também. Bom, o tempo passou, né? Eu conheci a Monique, né? Nos casamos e recentemente agora nós tivemos um filho. Estamos aí, criando a família, aumentando a família. E acho que é isso, né? O pessoal já me conhece já, quem não me conhece, prazer, eu sou o Wagner. E é isso. Muita gente que está assistindo conhece vocês, né? Com certeza, Sim. né? Bom, eu sou a Monique, casada com o Wagner, como ele já falou. Inclusive, foi o pastor que celebrou o nosso casamento. Conheci o Wagner na faculdade. Nós somos formados há 10 anos, somos dentistas. E atualmente, além de casados, estarmos construindo a nossa família, a gente tem uma clínica odontológica aqui próximo ao estúdio. Aqui. Muito bom. Então, você já deu uma dica aí de uma pergunta que eu ia fazer, né? Como que vocês se conheceram? Conta um pouquinho mais, com mais detalhes. Como é que foi os Tem olhares? duas versões, né? Tem a versão do meu olhar, do meu ponto de vista e do ponto de vista da Monique. Mas a gente se conheceu na faculdade, né? Acho que na metade ali da faculdade, né? A Monique era de outra sala, né? Ela não era da minha sala, mas era do mesmo período, né? A gente estava no mesmo semestre, praticamente. E aí eu sempre via ela passar pra lá e pra cá, e aí eu falava, bonita ela, né? Que é isso, né? A gente primeiro vê que é bonita, né? Agrada aos nossos olhos. Elas sabem disso. Então. Eu sempre via ela passando pra lá e pra cá, né? Até brinco com ela que ela anda rápido, né? Eu falava, nossa, via você passar pra lá e pra cá. E eu tinha amigos, né? Amiga que era da sala dela. Eu sempre falava, vamos marcar de sair, né? Chama a Monique e tal. Aí minha amiga falava, ela namora, pode esquecer que ela namora. E tal. Ela falava, não tem problema. Aí um dia ela ficou solteira, né? E aí minha amiga falou, ela tá solteira e tal. E aí a gente começou a conversar. Eu comecei a mandar mensagem pra ela pelo Facebook ainda, né? Aí eu mandei umas mensagens pra ela, a gente começou a conversar. E marcamos de sair. Desde então, eu acho que a primeira saída, desde então a gente já namora. Há quanto acho tempo? Que já 12 anos? 12 anos já. 12 anos. Por aí. Que a gente começou, vai fazer 12 anos agora em julho. Então, foi assim que a gente se conheceu, começou a namorar. E desde então... Você percebia ela? Você percebia ele? Não. Não pode mentir. Não, porque na época realmente eu namorava. Daí eu, como uma moça muito séria, eu nunca percebi. Minhas amigas falavam, né, sobre ele, mas assim, eu namorava, então eu nunca dei bola. Até que eu terminei esse relacionamento que eu tinha.
E aí ele veio me chamar, na época no Facebook, né? Ele veio me chamar, a gente começou a conversar, marcamos de sair. Foi até um dia que ele ainda tinha aula e eu já estava de férias. E aí eu fui até a próxima faculdade, morava em Francisco Morato. A faculdade era na Vergueiro, então assim, era um caminho longe. E aí eu fui até a faculdade, né? A gente marcou de sair, fomos no McDonald's. E aí desde então já foram 12 anos, um casamento e um filho. Legal. E você sempre teve sonho de fazer odontologia, Monique? Não. Ou foi... Foi bem por acaso, assim. Bom, eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Na época, uma amiga minha fazia manutenção de aparelho no dentista, e aí ele precisou de uma secretária, chamou ela. E aí, a auxiliar dessa clínica tinha que entrar de licença maternidade, não tinha quem chamar, ela me chamou. Eu tinha os 15 anos, nunca tinha trabalhado em nada, assim, nada parecido. Na verdade, nunca tinha trabalhado em nada. E aí, eu fui, comecei a trabalhar de auxiliar. Na primeira cirurgia que eu auxiliei, eu desmaiei. Na hora que eu comecei a ver o sangue, assim, desmaiei. E aí eu lembro que, assim, eu comecei a auxiliar a cirurgia, acordei no banheiro, que eu desmaiei mesmo, me levaram pro banheiro e tal. Aí eu falei, não, foi só um mal súbito, porque assim, eu precisava muito trabalhar. Eu vim de família humilde e eu queria muito trabalhar. Aí a segunda cirurgia que eu fui auxiliar, tinha um raio-x assim do meu lado, né? Eu ficava em pé, o dentista sentado. Eu tinha um raio-x assim do meu lado, ele abriu, começou a aparecer o sangue, aí a minha vista começou a escurecer, Eita. assim. Aí eu encostei no raio-x. Aí, quando começou a fazer a cirurgia também mesmo, ele falou, ai, Monique, tá tudo bem? Eu, não. Aí ele chamou outra moça, me tirou, porque também desmaiei. Aí eles conversaram comigo, porque eles precisavam de alguém para auxiliar as cirurgias. E eu não tava, né, tendo muitas condições. Só que eu precisava muito. Eu falei, não, eu vou acostumar, eu vou ficar, me dá mais uma oportunidade que eu vou acostumar. E aí eu fui acostumando. E aí eu fui acostumando, comecei a gostar. Fiquei nessa clínica por acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E aí Era lá em Francisco Morato, a clínica? Era lá em Francisco Morato, onde eu morava. E aí saí de lá e fui para uma clínica de franquia, também como auxiliar. E aí era uma dinâmica totalmente diferente, né? Essa clínica em Morato que eu trabalhava, eram só 2 dentistas. E aí quando eu fui para essa clínica maior, eram 6 salas de atendimento. Então eu tinha que fazer toda a parte de esterilização dos dentistas e auxiliar a cirurgia. E aí ali eu me identifiquei, vi que era isso que eu queria. Eu auxiliava muito a cirurgia, né? Então, ali eu já me apaixonei pela área, já. Legal. O Wagner, eu lembro que você teve outra formação, né, Wagner? Você gostava de propaganda e tal, né? E eu tive. Como é que você foi parar lá no meio dos dentes? Bom, isso já vem a história meio que do meu pai, né? Então, meu pai é protético, né? Faz prótese dentária, então... Eu cresci, né, vendo ali no Vendo dentadura. Vendo dentadura, né, dente, então eu cresci brincando, né, na verdade, com isso, né, porque o meu pai trabalhava em casa, então quando eu não estava na escola, eu estava lá no laboratório, lá, vendo meu pai trabalhar, né, o pessoal trabalhando ali. Então eu cresci no meio disso, né. Até falou que meu pai aproveitava, né, que eu tinha bicicleta e tal, ele até me dava uns trabalhos para entregar para dentista e levar para dentista. Então eu cresci nesse meio. Então quando eu tava ali no ensino médio, né, ali 17 anos mais ou menos, né, já concluindo o ensino médio ali, eu meio que já tava de saco cheio, para falar a verdade, de ver dente, né, minha vida inteira. E aí era a vontade do meu pai, né, que tanto eu quanto a minha irmã fizesse odontologia. Só que eu tava tão de saco cheio de ver dente, assim, desde pequeno, que eu falei, acho que não é isso que eu quero pra minha vida, não. E aí eu terminei o colégio, né, fiquei 1 ano sem estudar, né, porque eu realmente não sabia, né, eu tava nessa indecisão de fazer odonto, né, porque meu pai queria, ou de fazer alguma coisa que eu queria. Então eu terminei o colégio, fui trabalhar, né? Arrumei um emprego fora, né? Fora da área de dentista e tal, para ver, né? Para ver como que eu ia me sair. Fiquei trabalhando durante 1 ano, né? Fora dessa área. Até depois eu continuei trabalhando fora da área e tal. Mas aí eu fui fazer faculdade de propaganda e marketing. Então Você chegou a se formar na área? Se formou, me formei, né? sou formado.
E aí eu fiz ali dos 18, né, 19 anos ali, até uns 22, mais ou menos, eu fiz a propaganda e marketing. A gente brinca que ele fez essa faculdade primeiro porque ele tinha que entrar em odonto junto comigo pra gente se conhecer. Isso é. E aí eu fiz propaganda e marketing, trabalhei na área, né, trabalhei bastante com marketing, com propaganda, né, divulgação, fiz uns eventos também. E só que quando eu estava terminando essa faculdade, essa primeira formação, ali no último semestre ali eu já tava, acho que eu vou terminar, vou ver, talvez acho que eu vou esperar um pouquinho, vou fazer odonto, né? Meu pai já, né, continuava falando muito e tal. E aí eu falei, vamos ver o desenrolar. Só que aí eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, comecei a fazer muita coisa de propaganda, de marketing. E aí eu fiquei uns anos trabalhando com isso. E aí meio que deixei pra lá. E aí depois de um tempo, né? Aí meu pai parou de falar. Depois de um tempo já eu... Nesse tempo a sua irmã já era formada? Já era formada. Já era formada. Já. Né? Ela se formou, eu tava acho que na faculdade ainda, ela já tava se formando. Uhum. Ela se formou bem nova. Então, nesse tempo aí, eu fiquei trabalhando um tempo e aí eu decidi, falei, acho que agora é o momento, vou fazer odonto. Quando eu falei pro meu pai, claro, ele ficou super feliz, né? Ele mesmo já tinha falado pra mim que já nem pensava mais nisso, eu já achava que já tinha desistido já. Mas aí eu entrei, né, na faculdade de odonto, fiz, né, o curso. Quando eu estava na faculdade de odonto, eu trabalhava com marketing ainda, né? Que foi a época que eu trabalhava na Nintendo, né? Que foi onde eu fiz bastante coisa em relação a isso, mas quando eu estava já no último ano da faculdade, eu já saí já da Nintendo, né? Na verdade, a Nintendo saiu do Brasil e aí automaticamente todo mundo perdeu emprego. Então já era algo que meio que já estava programado, então eu já fui praticamente os últimos 10 meses da faculdade assim. Eu já comecei a focar já só em odonto já. E foi assim. Então odontologia foi minha segunda formação. Uhum. Entendi. E vocês, como você falou, você cresceu no meio, né? O seu pai é profissional, a sua irmã resolveu fazer a carreira também. Em algum momento, assim, você começou a fazer a faculdade em odontologia, você chegou a se arrepender ou repensar? Não. Ou você entrou, você foi se aprofundando no estudo, falou, mas é legal, né? Sim. Foi bem assim, né? Porque como eu vi isso, né, praticamente minha vida inteira, desde pequeno, quando eu comecei a fazer a faculdade, algumas coisas foram mais fáceis para mim. Porque quando entrou a teoria, eu só entendi o porquê de tudo. O porquê que era aquilo, o porquê que era aquilo. Eu sabia de ver, né? Algumas coisas, assim, principalmente de prótese, né? Algumas coisas que eu via a minha irmã fazer, né? Eu sabia, né? Sabia dos processos, mas não sabia da teoria. Então, quando entrou a teoria, sim, eu comecei a entender o porquê de tudo. Então, algumas coisas foram bem mais fáceis para mim. Mas se arrepender, não me arrependi. E foi aí que eu me descobri. Quando entrou, né, as matérias, assim, de cirurgia mesmo, eu falei, putz, é isso mesmo que eu queria. Porque você sempre gostou de fazer coisas, né? Mexer no carro, mexer em eletrônica, mecânica. Eu sou meio fução, né? Então, quando entrou mesmo essa parte, assim, principalmente de cirurgia, né? Falei, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí, quando eu fiz o primeiro implante, que eu falei, não, aí eu tenho certeza absoluta, né? Que aí fiz a primeira cirurgia e aí entra isso, né? Implante é praticamente um parafuso, então como eu sempre desmontei, montei tudo. Agora anda dentro da boca da pessoa. Então aí ficou mais fácil ainda, ficou mais tranquilo ainda. E você, Monique, que eu acho que eu coloquei a palavra errada, não é se arrepender. Em algum momento você falou, será que é isso mesmo?
Ou quando você já entrou, que você, pelo que você falou, você já tinha já um desejo mesmo, né? Sim. Aconteceu alguma vez? Você fala, pô, será que é isso mesmo ou não? Não. Bom, assim, eu também não tinha muita opção de não querer, né? Eu comecei a trabalhar com isso, gostei. E, assim, para eu entrar na faculdade, quando eu decidi fazer, mesmo a faculdade de odontologia é uma faculdade cara, então, quando eu decidi fazer, eu fui procurar meios de conseguir fazer essa faculdade, porque não tinha como pagar. Então, eu fui procurar associações, ONGs, que na época tinham algumas, assim, que davam acesso à bolsa na faculdade. Sei. E aí eu fazia, tinha umas reuniões e tal, eu cheguei a ficar 1 ano, assim, das reuniões e tal, e aí quando chegava no final, que você ia escolher a bolsa que você queria, não tinha odonto. E aí, na época, eu fazia Enem, então eu fazia muito Enem. Em todos os Enems eu passava, mas só com bolsa 50%. E aí eu não conseguia pagar os outros 50% da faculdade. Então é um curso caro, né? É um curso caro. O curso de odontologia é um curso caro. A área E de na medicina, né? São cursos caros, Sim. né? E na época, eu como auxiliar, eu recebia acho que R$900, assim, era pouco. A faculdade era 2.000, né? 2.500, por E aí, mesmo ganhando 50% da bolsa, eu não tinha como pagar. E aí, eu fiz a FUVEST, passei na primeira fase da FUVEST, só que era para a Federal de Alfenas, lá em Minas. E a faculdade lá era integral. Então, eu teria que só ficar estudando, eu teria que pagar aluguel, né? Teria que me alimentar. Então, eu tinha que ter um dinheiro para isso, não ia ter como trabalhar por conta da faculdade ser integral. Aí, também não fui. Aí, em determinado momento, um tio meu viu, né, tipo, toda a dificuldade, viu o meu esforço, que eu queria muito entrar na faculdade, e aí ele se propôs a pagar pra mim. Então, ele falou assim, eu pago e você me ajuda com o que dá e tal. E aí, assim, eu entrei na faculdade. Aí eu entrei, paguei, né, a matrícula, a mensalidade de janeiro, fevereiro e março, com ele me ajudando. Na verdade, assim, eu recebia na época os R$900, eu pagava, tipo, 800, ficava com 100 pra eu fazer tudo no mês, e o meu tio inteirava o restante. E aí eu fiz, né, janeiro, fevereiro, março, e aí em março, eu tava na aula, meu celular tocou, eu saí pra atender, e aí era a atendente falando, ai, Monique, você tem, tipo, 10 dias pra vir pra preencher a sua bolsa integral. Nossa, mas que bolsa? Seria uma bolsa integral no curso de odontologia, pela nota do Enem, e você tem 10 dias pra vir pra pegar. Integral? Integral. Puxa, que benção. E aí, nisso, não consegui nem voltar pra sala. Eu fui pro banheiro, fui chorar. E aí, nesses 10 dias, eu fui atrás dos documentos e tal, e aí fiz, né, a matrícula. Então, eu fiz a faculdade com bolsa integral. Depois que eu fiz a matrícula, todos os meses que eu tinha pago, eles devolveram. Poxa, que legal, hein? E na época eu ainda recebia uma bolsa auxílio. Então eu recebia pra fazer a faculdade. Pra você estudar. Pra eu estudar. Então, assim, depois de todo o esforço que foi pra eu conseguir entrar, sair sem me formar nunca foi uma opção. Falei, não, comecei, agora eu preciso terminar. Um incentivo, não? Um sinal até de Deus, vamos dizer assim, né? Sim, foi muito Deus, assim, porque não teria como eu ter começado se não fosse isso, né? A não ser o meu tio que estava pagando, mas mesmo assim eu, muito orgulhosa, isso era algo que me incomodava também. Apesar dele ser maravilhoso, nunca ter falado nada, mas era algo que me incomodava também. E aí quando eu recebi, né, o dinheiro de volta, eu devolvi para ele e comprei o kit acadêmico, que são os motorzinhos de dentista, que também é super caro. Super caro, né? Mas aí foi isso. Legal. Pessoal, só que a gente aqui também, aí por trás das câmeras, como a gente diz, o Pastor Ítalo. O Pastor Ítalo é o diretor técnico do negócio aqui, né? Eu também dou a abertura, na hora que você quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, porque uma das ideias que a gente está conversando com vocês vocês são 2 jovens, bem jovens ainda, né? É Antônio, né? Quantos aninhos ele tem? 9 meses. 9 meses, ele não fez um aninho ainda, né? Então, vocês são jovens agora, experiência de pai, mas a ideia também, a experiência que vocês estão contando aqui, a gente espera que do outro lado tenham jovens também ouvindo esse bate-papo nosso aqui, e o que vocês estão falando aqui está servindo de incentivo. Inclusive isso que você falou agora, que vai servir de incentivo para muita gente, né? Porque a nossa maior barreira para a gente estudar no Brasil, o que é? Custo, é financeiro. Então, de repente, o que você está falando aí tem muito a ver. Ok? Então, se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tá. Agora? Pode ser agora. Ixi, agora eu não Tá. pensei nada. Então vai pensando aí. E quando fala disso de custo, né?
às vezes as pessoas pensam só mensalidade, né? Uhum. A mensalidade tem, que nem no caso de odontologia, a gente praticamente monta o consultório já na faculdade. Então é muito material e é caro os Caro, materiais, é bem caro os materiais. E aí tem aquilo, né? Locomoção, né? Transporte, no caso, né? Quem vai de metrô, quem vai de carro, né? Tem isso também, né? Gasolina, metrô, ônibus. E aí tem alimentação, Alimentação, porque, né? A gente fica de 5 a 6 horas ali, né? Na faculdade, então tem alimentação também. Então é tudo o custo que vai entrando. Que às vezes as pessoas não pensam, né? Não pensam que... Acho que é só o valor da Acho que é mensalidade. só mensalidade, Não é, né? não é? Tem muito mais custos, assim, e ainda mais hoje em dia, que tá tudo muito mais caro, Uhum. tudo que você vai comprar, tudo que você vai comprar para comer, para fazer, é tudo muito mais Mas caro do eu que sou da opinião que, antigamente. assim, tudo se dá um jeito. Sim. Né? Eu, assim, tudo que eu tenho e onde eu estou hoje era totalmente improvável se você for ver toda a minha história atrás. Uhum. Então, assim, também acho que não tem outro meio, não tem outro caminho a não ser pelo estudo. Uhum. Nem eu consegui a bolsa integral, mas eu fiz cursinho, eu sempre gostei Sim. muito de estudar. Então, eu estudei muito para conseguir isso. Fez vários exames, né? De Enem, Sim, tudo que você sim. falou, Nossa, né? eu fiz, acho que Uhum. uns 3 ou 4 Uhum. anos, assim, eu fiz Enem. E conseguia, né, as bolsas 50%, mas que ainda não dava, e assim, eu sempre fui muito decidida. Wagner sabe disso, quando eu quero fazer alguma coisa, eu faço e não tem outro caminho, assim, não tem plano B. Né? Tipo, é isso, então vamos fazer até dar certo. Então, na faculdade foi a mesma coisa também. Eu acho que, para quem está do outro lado, né, e também quer fazer, eu acho que você tem que traçar um plano e ir, e saber que, assim, vão aparecer muitos obstáculos, vai aparecer muita coisa, que nem na odontologia. Tem a questão financeira, tem a questão do material, que nem a gente chegava a ter lista de R$6.000. Caramba, hein? E assim, tem que ter um jeito, né? Que nem assim, na faculdade também, a gente trabalha em duplas. Né? E é até engraçado, depois em um outro momento eu desenvolvo melhor isso, mas a gente nunca foi dupla. A gente nunca se deu bem como dupla na faculdade. Uhum. Mas assim, a minha dupla, que era auxiliar, tinha coisas da lista de material que a gente não conseguia pagar, a gente pedia emprestado de onde a gente trabalhava. Então assim, sempre tem meios de você, quando você quer algo, você conseguir, principalmente no estudo e no trabalho, né? A gente já trabalhava na área e aí a gente pegava coisas emprestadas da clínica que a gente trabalhava. E deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se você vai poder falar, mas você se deslocava da sua casa, onde você morava, para a faculdade, era diariamente? Diariamente. Dava umas 2 horas mais ou menos, porque era um ônibus, o trem, né, que era o trem. E assim, eu sempre pegava os extremos, tipo, descia na última estação para ir e para voltar. Então era o ônibus, o trem e o metrô. E aí do metrô a gente ainda andava um pouquinho. Caminhava um pouco ainda. Então tinha dias que eu chegava, né, às vezes o professor liberava a gente 11 horas da noite, a gente fazia à noite, né? Às vezes o professor liberava às 11 horas da noite, eu chegava lá em Francisco Morato no trem, às vezes não tinha ônibus. Então, às vezes eu tinha que sair correndo do trem para pegar o último ônibus. Então, assim, foi difícil, mas foi muito gostoso. Eu sempre gostei muito de tudo isso. Sim. Mas, também, eu chegava em casa, sei lá, eu chegava em casa mais ou menos 1h da manhã, aí eu ia jantar essa hora. E aí, no outro dia, 8 horas da manhã, eu tinha que estar saindo também, ônibus e trem para ir trabalhar. Então, assim, foi difícil, foi cansativo, mas até eu acho que foi mais fácil, porque naquela época não era como hoje, que é burnout, né? O cansaço do trabalho. Hoje em dia, acho que tem muito mais... nome, né? Tem muito nome, assim. Que é Antigamente, o famoso estresse, né? Isso. Deram um monte de categoria para ele agora. Mas acho que hoje em dia, assim, as pessoas se estressam mais fácil. Não sei se está correta essa colocação, mas as pessoas se estressam mais fácil, se cansam mais fácil. E antigamente não, antigamente a gente não tinha muita opção, né? Tinha que fazer faculdade, tinha que trabalhar e tinha que estar ali, mesmo estressada, cansada, você tinha que fazer. Para quem não é de São Paulo, que tem colegas nossos aí que assistem o ConvidaCast em vários lugares, né? Tem colegas pastores que são de outros estados até. Francisco Morato é uma cidade da grande São Paulo. Então, interior. É quase o interior, né? E tem o quê? Acho que daqui lá, acho que uns 40 quilômetros ou mais até. 45. Né? Porque a nossa igreja teve um trabalho lá há muito tempo, teve uma casa de recuperação lá em Francisco Morato. Então eu fazia muitos percursos para levar alimentação, para visitar os internos.
Então, o que a Monique está colocando aqui é um trajeto enorme, ainda mais sendo feito de transporte público, né? Então, é um esforço, é um exemplo que fica aí para quem está pensando, né? Não caiu do céu, né, Monique? Não, É. foi com muito esforço. Uhum. Eu Legal. acho que até é bom porque isso dá mais valor, né? Sim, sim, sem dúvida, né? Eu brinco com o pessoal que, quando eu ia no meu colégio técnico, eu tinha vezes que quando eu entrava no ônibus, eu ficava parado, não tinha onde segurar. E tanta gente que tinha, não caía. Você já dormia ali, né? Dormia em pé, entendeu? Chegava também da faculdade, não era faculdade, na época era colégio técnico. Chegava, era meia-noite e pouquinho, e no dia seguinte, 6h30, tinha que estar em pé para trabalhar. Então, a gente valoriza, né? Quando você tem, assim, o esforço. E antes de a gente entrar numa área mais atual de vocês, que é a área que vocês até deu uma dica no começo da clínica, não precisa falar nome dos lugares, né? Até que eu não estou ganhando nada para isso aí, né? Mas a experiência de vocês até o sonho, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Quanto tempo mais ou menos vocês trabalharam em clínicas, em serviços particulares? Como é que foi a experiência de vocês um pouquinho no pós-faculdade? Bom, nós trabalhamos 7 anos, né? Em clínica de franquia. Como eu falei, né, que antes eu entrei de auxiliar em uma clínica grande de franquia e eu me formei, continuei trabalhando lá como dentista e levei o Wagner também. E lá, como eu auxiliava muito em cirurgia, eu acabei tendo uma afinidade com um cirurgião. E aí, assim que eu me formei, ele começou a me passar quase todos os pacientes dele, assim. Uhum. Então, eu lembro que até a primeira cirurgia mais difícil que eu fui fazer, assim, ele me passou. Eu olhei e falei, não vou conseguir tirar esse dente, né? Eu falei, me ajuda. Ele, não, você consegue sim, eu acredito em você. E aí, eu tinha também aquilo de... Uma extração? Uma extração, isso. Uhum. Não, preciso fazer, não dá pra eu decepcionar ele. E aí, eu fiz, e aí, assim, eu fui fazendo, né, cada vez mais. E na época, a gente chegava a atender até 14 pacientes por dia, né? E é algo que, assim, às vezes eu até brincava com o Wagner e falava assim, nossa, ainda bem que eu também sou dentista, porque às vezes a gente trabalhava das 9 da manhã até 10 horas da noite, até 11 da noite. Uhum. Falava, nossa, se eu fosse sua namorada e eu visse você trabalhando das 9, assim, eu ia achar alguma coisa, né? Mas eu tava ali junto. Então a gente ficou por 7 anos, que eu falei. Uns 6 e pouquinho. 6 anos trabalhando assim, em clínicas de franquia. A gente atendia muito. Foi ótimo, assim, porque foi uma grande escola pra gente, né? A gente atendia pacientes de todas as classes sociais, de todos os jeitos. Lá a gente precisava ter uma agilidade, assim, ser rápido por conta de cumprir a agenda, né? Em clínicas geralmente são assim, você precisa cumprir por horário. Então, chegava muito, a gente sempre fez só cirurgia, né? Depois de um tempo da faculdade. Aliás, saindo da faculdade, a gente já se especializou em cirurgia, em implante, em prótese. Então, a gente sempre fez isso. Então, pela rotatividade da clínica, chegava paciente pra gente, muitas vezes a gente não tinha um tempo para pensar naquele planejamento, para pensar em como a gente faria. Então, assim, chegava o paciente, a gente tinha que ir fazendo. Então, foi uma grande escola, foi muito bom pra gente. Mas chegou um momento que a gente já não conseguia exercer a odontologia que a gente queria. Uhum. Né? A gente queria olhar para o paciente com mais atenção, a gente queria fazer algo melhor e Era a gente muito não... volume, então? Isso. A clínica não nos dava as condições de trabalhar como a gente queria. Fora algumas coisas, algumas questões burocráticas também, né? Politicagem. Que a gente não concordava e tal. Então, chegou um momento que a gente sentou e... Era no mesmo local que vocês chegaram a trabalhar ou eram clínicas diferentes, franquias? Eram 5 clínicas da mesma franquia. E aí, nós 2 atendíamos nessas, mas não em dias... Não nos mesmos dias. A gente rodava, Então, era nós 2 nas mesmas clínicas, mas rodando em dias alternados. E aí chegou um tempo que a gente falou... Acho que antes disso a gente também foi bastante atrás, né? Você trabalhou até no centro, lembra? Trabalhar em consultório eu já trabalhei, chutando aí, acho que pelo menos uns 10. Mas assim, o que marcou, assim, foi o que eu fiquei o maior tempo mesmo, foi... Você pegou a maior experiência. Você chegou a trabalhar com seu pai? Eu não lembro. Assim que a Pequeno gente se formou, serviço, não é? assim que a gente se formou, né, já tinha, né, o consultório lá junto com o laboratório do meu pai, né. Então, acho que uns 3 meses, né, acho que bem no comecinho mesmo, assim, eu tentei, mas não era assim, né, porque meu pai já tinha o sistema de trabalho dele, né,
junto com a minha irmã, e era algo assim que não era um modelo que eu queria para mim, né? Então eu falei assim, não vai dar certo aqui não, né? Continuar do jeito de vocês. E eu fui trabalhar também fora, né? Junto, né? Igual a Monique. Trabalhei em muitos lugares, né? Conheci bastante gente, né? Era aquilo, onde tinha trabalho, a gente ia. Onde tinha. Era literalmente onde tinha. Então era, porque né? a gente tinha clínica que a gente demorava mais de 1 hora para chegar. Cheguei a trabalhar a gente chegou a trabalhar em Suzano, Itaquá. Nossa, rodava, hein? Não tinha tempo ruim. Onde tinha trabalho, a gente ia, e o pessoal, né? E aí é isso. O pessoal começa a conhecer nosso trabalho, aí um vai falando pro outro, que vai falando pro outro, e aí o pessoal ia chamando, você pode vir aqui tal dia, às vezes assim, a gente fechava dia, né? A gente sempre escolher trabalho. Isso, a gente sempre teve. Falar assim, que no começo foi assim, até a gente chegar, até a gente conseguir, era isso. A Monique tinha uns contatos, né? Eu tinha outros. Mas assim, até a gente conseguir chegar num nível assim, teve vários dias que eu saí, né? Com um currículo entregando nos consultórios, né? Qualquer consultório que tinha na Avenida Tucuruvi, né? No Jaçanã. Esses polos assim, né, comerciais que tem, né, que tem várias lojas, tinha várias clínicas também, vários consultórios, então eu saía, imprimia uns 20 currículos, né, ia entregando nas clínicas e tal. Então aí o pessoal começou a ligar, algum pessoal vinha com umas propostas absurdas, assim, que eu falava, nossa, tem gente que trabalha dessa forma, né. Mas é isso, aí o que a gente achava mais aceitável, assim, a gente ia, né, às vezes fazia um teste, ficava 1 mês, às vezes ficava 1 semana, né, teve dia, a Monique ficou dias, né, tinha lugar que a gente ia de manhã e ia embora à noite, não voltava mais, porque era coisa absurda, assim, não tinha condições, Então, dentro daquilo que era mais, assim, ético, né, e que dava uma condição ali ok pra gente trabalhar. A gente foi ficando. E é isso, né? Como é clínica de franquias, às vezes um fala com o outro, um dono conversa com o outro. Às vezes um dono tem mais 5 sócios e aí tem mais 5 clínicas. E aí foi isso, a gente começou a rodar, o pessoal começava a falar de um pro outro. Então a gente começou a fechar dias, né? Tinha dia tal, a gente ia para tal clínica, outro dia a gente ia para tal clínica, e a gente com o tempo trabalhando assim, né? E aí durante um tempo ali, um pouco antes da gente casar, né, eu fui trabalhar num sindicato, né? Então aí eu saí desse sistema de trabalhar em outras clínicas, fui trabalhar no sindicato, e aí no sindicato eu trabalhava só lá, né, e tinha um salário fixo, era meio que como se fosse um CLT, mas não era CLT, né, porque não tinha carteira registrada, nada. Então eu trabalhava informalmente, mas era como se fosse, né, recebia um salário fixo e trabalhava ali, mas eu acho que de todos os lugares que eu trabalhei no sindicato foi onde eu mais trabalhei. Porque lá realmente também atendia... produção, né? Era produção. Porque como era o pessoal, né, que contribuía com o sindicato, eles não pagavam o tratamento, né? Era totalmente grátis. Assim, grátis é aquilo, né? Eles pagavam ali a contribuição sindical, né? Então era apenas a pessoa que trabalhava e ele podia pôr até, acho que 7 pessoas da família dele. Então colocava tio, primo, filho, né, esposa. Então era muita gente mesmo. Então acho que chegava a atender 30 pacientes por dia, né? Então era muita gente. E eu ralei ali também, trabalhei muito ali também. E acho que 1 semana antes da gente casar, eles me tiraram ali, porque daí entrava muita questão política, né, de sindicato, é meio complicado, né, porque era muita politicagem, era muito me ajuda aqui que eu te ajudo ali, e eu não era muito assim, né, eu pegava os pacientes, eu
trabalhava mesmo, eu fazia os procedimentos, né? Tanto que uma época, acho que depois de uns 4 meses que eu estava no sindicato, todos os pacientes só queriam passar comigo. Eles não queriam mais passar com os outros dentistas. E aí isso começou a ficar ruim pro próprio sindicato. Por quê? Porque os outros dentistas, às vezes, que tinha, acho que mais 6 dentistas que trabalhavam, né? Só que os outros eram meio que fazia parte de um esquema, vamos dizer assim, isso. Então eles enrolavam, né? Enrolavam o máximo que podia. E para o sindicato era ótimo isso, porque não gastava, não gerava custo para eles, né? E eu não, eu trabalhava mesmo. Para você ter ideia, assim, um exemplo, eu fazia muita prótese no sindicato, né? Então, para você ter uma ideia, tinha um tempo de espera, para fazer, vamos por aí, uma dentadura, que é uma prótese simples. Às vezes o pessoal esperava 9 meses até ficar pronto, 10 meses. Eu montei um esquema de trabalho que 2 meses estava pronto, né? É um tempo longo também, mas você vê como caía. Então, o pessoal começou a perceber isso, os pacientes. Começou todo mundo querer só passar comigo, né? E aí isso começou a pegar mal pro sindicato, porque aumentava o custo deles, né, também. Então, aí, eu acho que uma semana antes da gente casar, né, eu já tava lá já há 1 ano, já ia sair de férias já, né? Por causa do casamento. E aí, uma semana antes, eles chegaram em mim e falaram, vamos te desligar e tal. Eu falei, não, tranquilo, tudo bem. E aí, acabei saindo de lá, e aí a gente casou, tiramos férias, e aí, quando a gente voltou de férias, eu voltei a trabalhar nesse sistema das clínicas, porque o pessoal já me conhecia, já sabia, então foi... Eu só falei, gente, eu voltei, né? Automaticamente eu já tinha todos os dias já pronto já para atender de novo já. Vocês já casaram, vai fazer? 6 anos. 6 anos já. 6 anos já. Foi nessa época agora, 2018, foi em julho. Em julho, né? Eu tava lembrando esses dias aí. Legal. E agora, acho que a pergunta mais importante, né? Desse bate-papo nosso aí. Quando é que começou Porque tem que começar por um sonho, né? Quando é que começou na cabeça de vocês? Foi um, foi outro, foi vocês dois? Poxa vida, de ter... Eu acho que todo profissional liberal, eu imagino, né? Não sei. Todo profissional liberal, o sonho dele é ter o advogado, ter um escritório, o dentista, o médico ter um consultório, né? O empreendedor, às vezes, ter um comércio, ter um... né? Quando é que começou a amadurecer na cabeça de vocês? Bom, essa clínica, né, de franquia que eu trabalhava, eu sempre tive o sonho de ter 10 dessas clínicas, 10 modelos dessa clínica. Então não é um sonho, então é uma padaria inteira. Só que assim, desde quando, né, eu era auxiliar, eu via todo o sistema e tal, e eu sempre falei, nossa, eu quero ter 10 clínicas dessa, né, vamos ter várias, porque assim, também esse sistema de franquia, só uma clínica financeiramente não é rentável. Então, geralmente, quem tem uma já pega tipo umas 4 ou 5 para conseguir, né, para ter um lucro bom de uma clínica. Então, eu falava pro Wagner, não, a gente vai se formar e eu quero 10 clínicas dessa. Então, e o Wagner já tinha uma ideia diferente. Como o pai dele já tinha um consultório, ele queria uma clínica própria dele. E eu falava, não, mas vamos ter essa franquia, porque é muito bom e tal. E aí... a gente, né, juntou um dinheiro, e aí tem um congresso de odontologia, um congresso que é uma vez por ano, é um congresso internacional, né, e aí nessa feira vão franquias, vão vender material e tal. Então, a gente já tinha um dinheiro guardado, e a gente foi nesse congresso e sentou em todos os estandes de franquia para analisar. Até então, eu queria, né, na verdade, mas eu nunca tinha feito esse estudo. A gente até chegou aí, nessa que eu trabalhava, a gente chegou aí na matriz, pegar o circular de franquia, né? A gente quase assinou o contrato para fazer uma dessas. Só que assim, o valor da franquia era mais ou menos o valor que a gente tinha para montar a clínica. Isso que você está falando é muito importante para quem está ouvindo, né? Porque tem gente que tem o sonho e quer começar com um copo vazio. Tem que ter alguma coisa dentro do copo. Você está falando é muito importante. Sempre se planejou. Tinha uma reserva já. Sim, a gente tinha uma reserva.
E aí a gente foi, né, pra ver isso, só que assim, o valor da franquia, que quando é franquia você tem que pagar, além de royalties e propaganda, tem que pagar pra usar Paga e o paga nome. bem, né? Paga e paga bem. É. E pra usar o nome, era mais ou menos o dinheiro que a gente tinha guardado pra montar a clínica. E aí a gente sentou e falou, poxa, né, essa não vai dar. E aí o Wagner já falava, não, vamos montar uma nossa e tal. Fora que assim, quando você pega uma franquia, você paga uma porcentagem de royalties e propaganda em cima do seu faturamento bruto. E quem tem um negócio sabe que assim, o seu faturamento bruto, quando você vai tirar todas as despesas, o que sobra faturamento ali... bruto é o faturamento mentiroso, É né? isso, exatamente. Bem mentiroso ainda. Porque o que sobra no final, tem mês que é vergonhoso até. Mas enfim, a Wagner falou, não, vamos montar uma nossa e tal. E aí a gente não sabia por onde começar. E eu tinha uma amiga que já tinha uma clínica, era uma clínica própria e tal. Eu fui, chamei ela, falei, a gente tá pensando em montar uma clínica tal, igual a sua. Você pode me mostrar o caminho, como que você fez? E ela falou, o meu marido que fez tudo. Peraí que vou te passar o número dele e você fala com ele. E ela me passou o número dele, a Michelle. Ela me passou o número dele, do Vinícius. E aí ele foi assim, ele fez desde o projeto, ele subiu parede, ele montou cadeira, montou toda a clínica pra gente, né? Até hoje eu falo que foi anjo de Deus que enviaram. Deus enviou pra gente ali, porque E realmente assim, a gente... Continuar depois eu falo. Que a gente queria, mas não tinha ideia de como fazer, né? A gente tinha ideia da franquia, mas é muito burocrático você não só montar um negócio, mas você montar uma clínica odontológica. Que envolve a questão de alvará, envolve a questão de recolhimento do lixo, então é muito burocrático. E a gente não sabia como. E na época eu até cheguei a mandar mensagem para muitos amigos mais próximos nossos, só que assim, parece que quando você quer dar um passo maior, as pessoas não querem muito ajudar, né? É aquilo, quero te ver bem, mas não melhor do que a gente. Não quero concorrência. Isso. E assim, a Michelle, a gente nem era tão próxima, né? Mas aí eu mandei mensagem para ela, ele veio, ele montou e nos ajudou muito. E aí, estamos aí com a clínica há 4 anos. Sebrae, vocês não chegaram a procurar? Sebrae, antes de montar a clínica, eu fiz alguns cursos de empreendedorismo. Tá. Mas eles não têm nada voltado, quer dizer, na época eles não tinham nada voltado especificamente para odontologia. Hoje em dia já tem. Isso é outra coisa importante que ela está falando aí. Você aprendeu alguma coisa de empreendedorismo. Sim, porque na faculdade a gente se forma para ser dentista. Sim. Né? E isso acho que é uma das maiores dificuldades. A gente se forma para ser dentista e a gente gosta de atender. E aí no momento que a gente abriu uma clínica, a gente se viu empresário. Sim. E aí tem toda a questão, além de montar equipe, toda a questão de empresa, tem toda a questão tributária também, de imposto e tal. Então é algo que a gente teve que estudar. Na verdade, até hoje a gente estuda para conseguir tocar o negócio. Legal. E foi algo que a gente teve que até mudar a nossa cabeça, porque assim, a gente tinha a cabeça de dentista. Então a gente queria ficar sentado no mocho atendendo. Só que aí a gente foi começar a ver que a gente fora do mocho, a gente produzia mais. Não só produzia mais, como a gente conseguia estruturar a nossa clínica. Tanto que hoje a gente atende pouquíssimo, né? A gente tem uma equipe que atende pra gente. Eu quase não atendo, ainda mais agora por conta do Antônio. Mas eu falo assim, eu tô trabalhando todos os dias, ou de casa, ou às vezes eu vou na clínica. Porque por trás, né, por trás de todo o atendimento, nossa, tem muita coisa. Tipo assim, no bastidor é muita coisa pra fazer a clínica rodar. E é muita coisa que exige muito estudo. Sim. Então, é o que a Monique falou. Ela tinha essa ideia de ter uma franquia, né? Que ela sempre trabalhou em franquia. Eu já não. Eu já queria ir para algo particular, né? Porque assim, antes de eu ser dentista, né? Eu sempre tive meu negócio. Eu sempre tentei fazer ali as coisas por mim mesmo, né? Tanto que eu já tinha uma base ali bem cru, por mais que fosse bem cru ali, eu já tinha uma ideia mais ou menos do que era, né? E o seu pai já tinha uma empresa também? E meu pai, eu sempre vi meu pai trabalhar por conta, né? Então, eu trabalhei acho que em 2 lugares só de empresa registrada, assim mesmo. O resto eu trabalhei tudo por conta também. Então, e eu sempre falava pra Monique, né? Mas a Monique, ela é assim, ela precisa ver pra crer. Então, eu sempre falava pra ela, não, a gente... Teve uma época que a gente trabalhou, né, numa franquia dessa, que a dona dessa franquia, ela ficou muito amiga nossa, né? Os donos, na verdade, né? Amigo, assim, de frequentar a casa e tudo mais, né? E de fazer, assim, coisas juntos, né? De jantar, assim, essas coisas.
Então, como eles eram donos, né, a gente meio que acompanhava muito de perto esse operacional, vamos dizer assim, da clínica, né, do negócio e principalmente da franquia. Então, eu já tinha uma visão de que para você ter uma franquia, nessa nossa área, né, principalmente assim que eu vi bem de perto, que a gente via bem de perto, eu achava algo muito assim, muito difícil, muito difícil né? Você ter um particular também é bem difícil. Mas eu achava assim, que era muito você ter um negócio que não era seu. Então assim, você assumia a responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade. E aquilo nunca ia ser seu, parecia, entendeu? Você tem que seguir o modelo de negócio deles, né? Isso, então assim, você não pode, assim, por mais que você não concorde com algo e você tá vendo que aquilo, por exemplo, tá errado, você não pode fazer de um jeito que você acha que tá certo. Porque você tem que seguir o padrão deles, né? Tem que fazer o que eles propõem na franquia. É que vocês têm princípios, né? Isso, Esse exatamente. É aí que pega. É aí que pega. É exatamente esse ponto. Então, assim, eu não via como dar certo, vamos dizer assim. Então, é o que a Monique falou, tinha que ter várias, né? Tinha que ter ali pelo menos umas 3, 4, né? Da mesma franquia para começar a ser um negócio, assim, que daria para ter um lucro ali, para começar a ser bom. E eu sempre falava isso pra Monique, eu falava, olha, com o dinheiro que a gente tem pra pagar uma franquia, uma só, a gente consegue abrir umas 5 clínicas nossa própria, né, e tal. Só que a Monique não enxergava muito dessa forma, ela era muito presa nisso, porque ela sempre trabalhou com isso e, querendo ou não, é um negócio seguro, vamos dizer assim, né? Você tem uma franquia, você tem um amparo ali, vai. Acho que é a única vantagem de uma franquia. Porque qualquer coisa que você precisar, tem alguém ali que já tem um modelo de negócio que pode te amparar de alguma forma. E aí a gente foi o que a Mani falou, a gente até foi ver e tal, e mesmo assim eu falei, cara, não tem como, eu não vejo como poder dar certo isso, né? A gente sempre vai estar preso, né? A gente sempre vai estar trabalhando, né, para terceiros, né? E foi aí que a Monique começou a abrir um pouco mais a mente dela, né? Eu comecei também a falar muito disso, mostrar. E a gente começou a correr atrás de abrir uma particular. E foi isso que a gente falou. Eu falei, né? O pessoal que se formou com a gente, eles já foram direto abrir a clínica deles e tal. Só que aí né? Gente que já tinha, né? Os pais já conseguiam ajudar, né? Ou já tinha família que já tinha uma clínica. E aí a gente meio que foi pedir ajuda, né? Conversar com o pessoal. 90% nem respondia a gente. E aí teve, é o que a gente fala, né? Quem a gente achava menos provável foi o pessoal que deu uma boa força pra gente, né? A Monique falou, né? A Michele, né? Que era da sala da Monique, que a gente conversava pouco na faculdade, até foi a que mais ajudou, é o que eu falo, nossa, eu acho que sou grato a eles por tudo, assim, porque realmente eles montaram já o esquema, né? Montaram a planta, né? Fez a obra, né? A gente arrumou o ponto, alugou o ponto. Fizeram a obra do começo ao fim. E aí, tudo aquilo que a gente via nas franquias, né? Um sistema de trabalho ali montado, a gente conseguiu replicar isso, claro, com os nossos princípios, né? Com o nosso sistema de trabalho. A gente meio que ajustou isso. Então, a gente criou um operacional assim que pra gente, dentro daquilo, a gente consegue exercer, né, um tratamento de saúde, né? E a gente não cuida só da saúde, mas das pessoas, né? Que eu acho que esse é o principal ponto, né? As franquias pensam muito em lucratividade, muito financeiro.
vira uma empresa muito, assim, é uma empresa, é um negócio. Na verdade é que muitas das franquias, os donos também não são dentistas. Sim. Então, é algo que eles pegam justamente pelo É um lucro empreendedor, mesmo. né? Isso. É um investidor. às Tanto vezes, que né? essa que a gente trabalhava, os donos, eles eram engenheiros. Aham. E assim, é diferente, totalmente diferente você ter um negócio, né, que nem Sim. nós somos dentistas. Sim. Que a gente, que nem eu falei, a gente estudou para ser dentista. Então, Uhum. a gente olha até a questão dos pacientes de uma forma diferente. E assim, em toda a nossa história, não só de ter montado a clínica, mas acho que do nosso namoro e do nosso casamento também, é muito visível, assim, a mão de Deus nos detalhes que foi nos ajudando, nos Aham. amparando pra gente chegar aonde a gente esteve. Que nem o Wagner falou, que uma das donas, né, dessa franquia, a gente teve uma amizade muito próxima. E a gente tinha acesso a toda a gestão daquela franquia. Essa era uma franquia grande, que faturava muito. Então, eu principalmente, eu era muito amiga dela, eu tinha acesso a tudo. Então, ela ia a reuniões, ela sentava comigo, ela me mostrava. Ela me mostrava financeira, me mostrava como que fazia. Então, acho que isso foi até encorajando a gente para montar a nossa, porque quando a gente montou, tipo, toda essa parte de gestão, que era algo que a gente não aprende em faculdade, e que por mais que a gente faça cursos de empreendedorismo e as outras coisas, é diferente na prática. Então, a gente já tinha meio que uma vivência na prática, que não é qualquer pessoa que tem, isso é algo só para os franqueados mesmo, mas por conta da nossa amizade, a gente conseguiu entrar nesse meio, a gente tinha essa vivência, e aí ficou mais fácil da gente montar a nossa. Uhum. E foi isso também, né? A gente ralou muito antes, né? Isso é muito importante, porque a gente não tinha ninguém para ajudar, por mais que, assim, meu pai sempre trabalhou, né? Meu pai sempre teve uma certa condição, né? Mas, assim, eu não posso contar com a ajuda dele, entendeu? Nem a Monique pode contar com a ajuda dos pais dela, ou do tio dela, ou de algum parente, de algum amigo. Então, assim, a gente ralou muito, né? A gente até meio que se alinhou nisso, né? Falou assim, vamos trabalhar muito, né? Vamos suar, né? Suar sangue, né? Que a gente falava. Até a gente conseguir aí. Então, era isso, né? Antes, essa clínica, essa franquia que a gente trabalhava, que a gente ia praticamente todas as clínicas deles, né? Chegou uma época que a gente era quase mais dono do que eles, né? Tinha época que eles ficava na nossa mão a né? clínica, né? A clínica ficava praticamente o dia que eu tava, né? Eu que resolvia todos os problemas. O dia que a Monique tava, ela que resolvia tudo também. Então, isso foi bem importante pra gente, assim. Uma bagagem, né? Uma bagagem que vocês pegaram essa. Entendi. Quer fazer uma pergunta? Eu quero, mas a minha pergunta é longa. Não adianta nada. Né? Então, só concluindo, então a gente juntou uma grana, né, e falou, agora é a hora, e Mas até hoje isso... eu falo pra Monique, né, eu falo, nossa, analisando hoje, eu falo, nossa, que loucura, né, que a gente fez, porque sobrou ali no limite, sobrou um dinheiro ali no limite, e foi isso, a gente começou a operar, né, começou a operação do negócio. E é o que a Monique falou, a gente não tinha opção. Vocês deram uma estudada, onde vocês iam instalar, o bairro? Sim, na verdade, assim, a gente meio que via, né, nessas franquias, como que era, como, né, que nessas franquias eles faziam um estudo de área, e aí até isso a gente conseguiu dar uma mapeada então, também. Então isso a gente via muito como eles faziam. Então, do estudo de campo que eles falam. Isso, então a gente meio que viu meio que parecido, né? Algum lugar assim de frente pra rua, né? Somente assim com algum comércio já grande, próximo, né? Onde roda a pessoa, perto de algum transporte público, de alguma estação, né? Então a gente meio que viu perto disso, né? E aí quando começou a operação, a gente não tinha opção de dar errado. A gente falou, não existe opção, e se não der certo? Não existe. A gente vai fazer dar certo, vamos... E mesmo assim a gente ralou o dobro, né? Até dar uma estabilizada, assim, que ainda, né? Ainda não deu ainda. Você tem uma facilidade também, né, Wagner? Você, como eu falei aí no transcorrer da nosso bate-papo, você gosta de fazer coisas, né? Você não depende, por exemplo, do cara que vem fazer um serviço de pedreiro, do cara que vem pintar. E a Monique parece que também é assim, né?
vocês fizeram muita coisa, não foi? Sim, Assim, vamos usar a expressão popular, puseram a mão na massa. Isso, sim. Uhum. A clínica, sim, por mais que tenham nos ajudado, né, a doutora Michele, o Vinícius, né, que deram uma grande ajuda pra gente, a gente pegou a clínica tudo no básico, assim, a gente montou a clínica tudo no básico. Então foi isso, né, vamos começar, depois a gente melhora. Uhum. Então teve muita coisa que eu fiz, né, muita coisa que eu melhorei, até hoje, assim, tem muita coisa que a gente vai fazendo, vai melhorando. Para que a gente montou a clínica ali no limite, tanto financeiro. Sim. Tanto que, assim, todo o equipamento, nem as cadeiras, a cadeira de dentista, né, tem cadeira que chega a 80 mil reais. Uhum. Então, assim, todas as cadeiras, equipamento de raio-x, esses equipamentos a gente comprou Muito usado. A gente comprou usado. Uhum. Né, teve uns até que a gente comprou quebrado, e aí... Né? Ainda Gente, bem que o arrumou, Wagner tem essa facilidade, porque até o técnico é caro. Hoje em dia, tudo é caro, né? Sim. E aí o Wagner ia lá, arrumava a cadeira, tinha que pintar uma parede, aí o Wagner fazia. Então, muitas das coisas também ele fez e a gente conseguiu montar por conta dessa ajuda financeira, né? E tem uma grande diferença, né? Você, a pessoa que está ouvindo e fala, eu vou fazer, mas ela depende tudo de um terceiro. Tudo, uma pintura, fazer uma ligação hidráulica de uma torneira é complicado, porque como vocês estão colocando, a mão de obra hoje é caríssima, material caríssimo, né? E você depender de agenda de outras pessoas, Sim. às vezes você precisa de algo urgente, né? Às vezes não dá para parar, você não pode parar, fechar a clínica para fazer uma manutenção, então... Fora que hoje em dia tem tudo no YouTube, né? Então a gente precisava Sim, daquilo também, feito, não tinha dinheiro para pagar para fazer, olhava no YouTube, muita dica, né? E fazia. A sorte foi essa também, né? De fazer... Deu ter essa desenvoltura Sim, também, né? sim. De sempre soltar, apertar parafuso, sempre porque eu falo para vocês, né? Às vezes o jovem, alguém tá ouvindo do outro lado e acha que é assim. Vai chegar, tem o dinheiro, manda fazer tudo. Mas o dinheiro vai embora, né? Eu não sei se dá pra ouvir. Porque eu falo sem microfone, né? Mas aí, na verdade, é um assunto que eles já falaram. Vocês comentaram agora há pouco sobre lugares que vocês trabalharam e tal. E a Juliana, a minha esposa, era formada em estética. E aí, ela passou por experiência, assim, de trabalhar num lugar que, tipo, não... Eu vou dar um exemplo prático mesmo. Ela foi trabalhar num lugar lá que a pessoa põe água no creme para o creme render, para usar mais, para ter lucro. A dona da clínica fazia isso lá, estética. Se vocês já passaram por alguma situação assim, não sei se pode comentar. Nossa, muito. Mas tipo o cara não, sei lá, comete alguma falha assim, ou não põe negócio para esterilizar, ou enfim, coisa assim, é comum. Né? O pior é que é comum. Assim, eu trabalhei em uma clínica que, como tinha muito paciente, não tinha instrumental, que é os equipamentos que a gente usa, né, nos pacientes. Não tinha para todo mundo. Então, quando acabava e tinha paciente na agenda, eles queriam passar álcool. E passar álcool não esteriliza, né? Esteriliza. Então, eles queriam que eu passasse álcool para atender outro paciente. E aí eu não atendia. Isso, assim, isso eu sempre tive muito certo, né, dos princípios. Eu não atendia. E aí, né, é por isso que o Wagner falou assim, teve clínicas que eu me escondia e foi embora da hora do almoço. Essa era uma das clínicas. Eles queriam que eu atendesse, eu não atendia e aí mandava embora. Outra coisa também é a questão de material. Né? A gente tem os materiais bons e tem, tipo, os piores materiais possíveis. E aí tinha a clínica que comprava os piores materiais e colocava na embalagem do material bom. Pra gente atender, o paciente vai estar vendo ali e tal. E aí também eu não fazia. E eu acho que uma das coisas que mais acontecia, assim, e aí nessa clínica grande já, é porque assim, como a gente falou, eles visam muito a questão financeira. Então tem um dentista que faz o plano de tratamento do paciente e o paciente vinha pra gente como especialista pra gente executar. E a gente sempre fez cirurgia, então vinha lá o paciente, passava, né, com esse avaliador, na época se chamava, ele fazia o plano de tratamento, colocava pra tirar o dente e colocar implante, que é um tratamento, é um investimento alto, né? Então, tipo, dava, né, um boom no caixa da clínica. E aí vinha pra eu tirar aquele dente e colocar implante, mas não precisava tirar o dente. E aí eu olhava e falava, e o cara já tinha pago, né, o tratamento já tinha passado o cartão. Eu falava, não precisa tirar esse dente, tipo, você pagou, sei lá,
R$5.000 para fazer o implante, com R$200 você resolve com uma restauração. Uhum. E aí, isso, tipo, era o fim pra clínica, né? Porque aí, tipo, ia ter que fazer estorno, Sim. e aí o paciente já falava, poxa, mas de 5, né, eu vou ter que pagar 200 e tal. E aí, isso foi o que foi ficando insustentável pra gente decidir mesmo sair e montar a nossa. Principalmente nessas franquias, assim, é o que a Monique falou, eles visam muito a parte financeira, né? Então, como tem metas, né? Às vezes umas metas bem absurdas, assim, o pessoal faz de tudo, até, aí é o que eu falei, até coisas antiéticas, né? E só que era isso, chegava na gente, a gente meio que barrava e começava, né? O pessoal torcer o nariz, não gostar, né? Aí vinha, não, mas não dá mesmo pra fazer, não dá pra dar um jeitinho. Mas o paciente já pagou. O paciente já pagou. Não tem como devolver. Como que eu vou devolver agora e tal? Você falava, sei, dá um jeito aí e tal. Eu já tive situação até de o paciente pagar um tratamento, né? E eu falar que não precisava, e aí eu fiz o outro tratamento no paciente, né? E aí a clínica não quis devolver dinheiro, não quis estornar, e aí o paciente foi lá com o filho, né? Aí entraram, achei até que eu ia apanhar até. Isso lá em Sapopemba, lá, né? Achei até que eu ia apanhar dentro da sala, porque entrou um filho 2 por 2. No armário. Da roupa. E o cara começou a falar comigo se eu achava certo aquilo e tal. E aí, só que é aquilo, eu tive pulso firme, então, velho. Se eu for apanhar, pelo menos. Apanha por uma boa só. Mas eu fui firme ali, né, com o cara. E o rapaz que fez o tratamento, né, o pai, né, o pai do rapaz meio que me deu razão ali. Aí o cara meio que acalmou, né. Falei, cara, eu só faço o tratamento e eu não vou indicar o que é melhor pro seu pai, né? Questão financeira, você vê com a gerente, vê com os donos da clínica, né? Porque eu só faço tratamento. E aí meio acalmou, mas teve várias situações assim, tipo, principalmente por causa dessas coisas que falava, vixe, agora vai dar ruim, né? De pessoal chamar a polícia, a gente ter que conversar com o policial. Chamar o russomano. Russomano. Patrulha do consumidor. Já que teve uma várias das clínicas situações, que a gente trabalhou ficava meio que em uma favela, assim. Tanto que a gente trabalhava o tempo inteiro com segurança armado. Porque tinha muitas situações assim. O pessoal ia mesmo pra... Então, segurança sempre tava de prontidão ali, ele vinha, né? Quando ele via que a pessoa já entrava na clínica assim, ele meio que já ficava meio junto ali e tal, meio olhando. Claro, não podia fazer nada, né, também, porque é aquilo. Mas teve várias situações por causa disso, assim, que eu falei, vixe, agora vai dar ruim aqui pra gente. Meu Deus. E hoje vocês, então, já estão, assim, vamos dizer assim, a grosso modo, vocês estão há quantos anos já com a clínica de vocês particular aberta? 4 anos. 4 anos já. Desde 2021. Vai ter o endereço, tudo direitinho aí, que vai passar aí a localização, o pessoal que está acompanhando, né? Sim. E vocês... O Wagner acompanhou a gente aqui tantos anos, né, Wagner? Cresceu, vamos dizer, aqui na igreja com a gente e tal. A Monique a gente conheceu através do Wagner, é lógico. Agora eu sei que vocês dois têm princípios cristãos, né? Vocês têm o temor de Deus. O quanto da parte sobrenatural, não estou falando agora do estudo, do esforço de vocês, o quanto vocês entendem, assim, da ação de Deus, a importância, 10%, 20%, o que vocês têm para falar? Porque o nosso pessoal que ouve aqui, 90% é cristão, né? De todas as linhas cristãs. A gente tem um público aí, às vezes até faz comentário, tudo. O pessoal pensa que é da igreja batista, tal, não é. São de outras linhas cristãs também, e que acompanham, né? Até quando a gente fala sobre coisas de doutrina. Quanto assim que vocês podem falar de Deus, da influência, em todo esse, do comecinho até a concretização desse sonho de vocês?
eu diria que acho que foi 90% Deus e 10% a gente, né? Eu acho que assim, Deus nunca age se a gente não fizer a nossa parte. Então a gente sempre esteve em movimento, a gente sempre esteve buscando as coisas assim. Só que tem algumas coisas assim, por exemplo, eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade. E aí você vê, tipo, a mulher me ligou na sala de aula, tipo, vem buscar sua bolsa 10 dias antes. É isso, e foi depois que eu já estava matriculada na faculdade. Isso eu não vejo outra coisa a não ser a mão de Deus. E aí também, depois quando a gente sempre recebia um valor X ali de salário. Quando a gente decidiu montar a clínica, isso é engraçado que no casamento foi da mesma forma, né? Então a gente sempre recebia meio que a mesma média. Quando a gente decidiu montar a clínica, foi assim, dobrou. O que a gente recebia dobrou e assim, sem explicação, porque a gente estava fazendo a mesma coisa. E aí também, não vejo outra forma a não ser a mão de Deus. A questão do que a gente falou, né? Que a gente tinha acesso à gestão de uma clínica grande. Também, a gente não era algo para todo mundo, né? Tipo, era algo bem restrito ali a franqueados. A gente teve acesso a isso e a gente teve acesso pelo período que a gente precisava. Tanto que depois que a gente montou a clínica, a gente rompeu totalmente relação com essas pessoas que eram nossos amigos, que frequentavam a nossa casa. E aí também eu vejo como assim, eu acho que Deus colocou eles nas nossas vidas no momento que, né, eles precisavam ensinar algo pra gente. E aí depois ele viu que, sei lá, talvez não seja uma amizade pra vocês. E ele tirou das nossas vidas completamente. A questão de ir para montar a clínica. A gente queria montar e não sabia como. A gente foi atrás de vários amigos que ninguém respondeu. E aí apareceu, né, que nem o Wagner falou, esses anjos, que é a Michelle e o Vinícius. E eles fizeram tudo assim pra gente. Tanto que assim, vai que nem montar ar-condicionado. A gente tinha cotado, né, com um profissional, tinha dado muito caro e a gente montou a clínica ali com o dinheiro contadinho. E a gente falou, poxa, a gente precisa pôr ar-condicionado, mas não dá pra gente pagar o técnico. E aí o marido da Michelle, ele foi e viu e falou, não, deixa que eu monto pra vocês. Eu acho que também é a mão de Deus aí, colocando pessoas pra nos ajudar. Então, assim, a gente nunca esteve parado, esperando as coisas cair no colo, ou só rezando aí, tipo, Deus, manda tal coisa pra gente. A gente sempre esteve em movimento. Mas, assim, foi muitos detalhes que, se não fosse a mão de Deus, são muitos detalhes literalmente sobrenaturais, que não tem explicação assim, que é tudo na mão de Deus. E aí depois também, a hora que a gente montou a nossa clínica, a questão que o senhor falou, nós temos princípios cristãos. Então assim, a gente sempre montou pensando no que a gente gosta de fazer. E com isso o dinheiro foi uma consequência. Então assim, hoje em dia a gente mora na casa que a gente sempre quis, a gente financeiramente a gente tá bem estável, né? A gente, graças a Deus, está muito bem, mas porque a gente sempre fez o que a gente gostava, por conta dos nossos princípios mesmo, e o financeiro ele foi acabando sendo uma consequência. Que talvez se, né, nós não tivéssemos esses princípios e trabalhássemos como os outros franqueados, só pensando no financeiro, nós não estaríamos tão bem como estamos agora. Eu concordo, acho que foi isso mesmo, né? Deus, assim, ele foi, né, agiu sobrenatural mesmo, assim, com tudo, né? E eu acho que desde o começo, né, porque é o que eu falo, acho que eu já falei isso pra Monique algumas vezes, que pra você estar na área da saúde, assim, dentista, médico, você tem que ter um dom, e quem dá esse dom é Deus. Porque o que a gente vê de profissional que não tem ideia do que está fazendo, parece que a pessoa não tem destreza nenhuma para fazer aquilo, né? Que deixa a gente de boca aberta, né? Falar, nossa, como que pode? E eu sempre tive isso, eu sempre, né, agradeci muito a Deus por isso. Falo, né? Obrigado pelo dom que o Senhor me deu, né? Porque realmente é um dom, né? Começa por aí. E teve todas essas questões também, né, a gente se planejar, né, a gente se planejou. E aquilo, acho que a Monique lembra bem, todo lugar que a gente ia, né, no carro mesmo, a gente ia ver um lugar, eu parava o carro e fazia uma oração bem simples, bem rápida, falar, Deus, já vai entrando antes da gente, né, já manda seus anjos aí para ver se é isso mesmo. Se for, vai dar certo. Se não for, também a gente vai sair daqui, não vai dar nada certo. Tá tranquilo também. E foi tudo a gente fez assim, né? E nem por isso foi tudo uma maravilha. Sim, né? Lógico. O tanto de luta que a gente teve, né? Assim que a gente, né? Até o lugar que a gente alugou, né?
na primeira semana, assim, acho que né, o inimigo lançou tanta coisa ali pra gente desistir que a Monique até falou, não, vamos desistir, vamos, cancela tudo. Eu falei, não, vamos, que eu tenho certeza que essa luta aí, Deus tá com a gente, Ele vai dar a vitória pra gente e pronto. E é o que eu falo, nem sempre foi fácil. Algumas coisas foram fáceis, igual ela falou, né? O pessoal ajudou bem a gente. Mas outras coisas foram muito difíceis e até hoje, né? Várias situações são bem difíceis. A gente, inclusive, tá passando por uma barra agora também, né? Mas é isso, a gente sempre colocou Deus à frente de tudo, né? Sempre falou, ó, Deus, é isso aqui que a gente tem planejado, vem com a gente, né? A Monique falava que a gente ia andando e Deus ia colocar no caminho pra gente ir pisando, né? O chão pra gente ir pisando. As pedras no Rio Jordão, né? Vai jogar na pedra e vai pisando, né? Exatamente. E foi bem dessa forma aí. Eu diria que 99% foi Deus, né? Acho que até hoje, em tudo que a gente vai fazer, nós colocamos Deus à frente, a gente reza e pede pra Deus ir à frente, só que assim, em todas as nossas vidas, tudo que a gente foi dar um grande passo, acho que o inimigo se levanta e assim, são coisas assim que, tipo, às vezes a gente chega e, como trabalhamos junto, né, não tem como separar o trabalho da vida pessoal, né? Então, às vezes a gente chega em casa, a gente tá deitado pra dormir, tipo, meia-noite a gente fica, putz, e aquele negócio lá, hein? Então, assim, todos os grandes passos que a gente foi dar, que nem agora a gente, né, deu um grande passo de comprar um equipamento que é muito caro pra nossa empresa, e aí também o inimigo se levantou de uma forma que a gente tá assim... A gente fica, nossa, é só por Deus mesmo pra gente vencer essa batalha. Mas acho que sempre Deus esteve presente, até... E o Wagner falou uma coisa interessante, né? O princípio é o dom. O dom... Tem dons que nascem com a gente, mas que nascem com a gente, quem é que deu o dom pra nós, né? Que nem você toca o baixo. Não é qualquer pessoa na igreja que vai chegar, vai pegar o instrumento e vai aprender em um ano e vai sair tocando. A gente conhece casos assim. Então, o cara tem o dom, né? O dom de falar, da homilética, de se comunicar. Eu tive professores que eram muito conhecedores, muito sábios, mas não sabia transmitir nada. Então, o que adianta? Ele era um excelente profissional, mas ele era um péssimo docente, um péssimo professor. Então, é muito bom que você colocou. Primeira coisa, o dom já é Deus na vida da gente, né? Você colocou lá desde o comecinho, puxa vida, começou a trabalhar, você podia ter desistido, desmaiou 2 vezes vendo sangue, mas você falou, não, é isso aí. E era o dom, Deus tinha para você. Então, isso acho que serve um exemplo bacana demais para quem está acompanhando aí, né? E o temor que vocês têm de Deus, né? Isso aí, para a vida da gente, a gente que é do meio, né? A minha vida é Deus, né? A minha vida é falar da palavra de Deus. Então, isso para a gente é fundamental, né? Tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que você quer colocar? Pessoal, a gente está chegando no finalzinho aí, não sei nem quanto tempo a gente está falando, né? Porque a gente começa, né? E eu não controlo o relógio. Uma coisa que eu não pus aqui ainda no estúdio é relógio, né? Eu acho que foi nesse outro estúdio que eu gravei agora um podcast com outro pessoal da Igreja da Lapa e tinha um relógio lá. E tinha uma hora que eu falei, tá me incomodando, né? Porque a gente quer bater papo, às vezes quer aproveitar, não sabe se vai ter outra oportunidade, então passa rápido. Então, em primeiro lugar, eu agradeço vocês, né, por esse bate-papo nosso. E agora, encerrando, deixa algum recado aí para esse pessoal que está nos acompanhando aí, que tem gente de todo tipo que vocês podem imaginar aí, né? Tem, quem sabe, alguém sonhando com alguma coisa, montar uma oficina, montar uma representação. Hoje o pessoal trabalha muito dentro de casa, né? E às vezes pensa que é assim, a gente que é dessa parte espiritual, a gente acha que vai orar e Deus vai abrir a porta de casa e Deus vai preparar um empresário para entrar, e não é. É como vocês colocaram aí, né? Muita luta, muita dificuldade, mas nunca deixando de lado. Então, bom, primeiro acho que a gente que agradece, né, pela oportunidade de estar aqui com o senhor, de estar aqui conversando um pouquinho. E eu queria falar, acho que da questão da odontologia mesmo, que assim, é uma profissão linda, é uma profissão que a gente não, como o Wagner já falou, a gente não só mexe com sorriso, a gente mexe muito com a autoestima e com a vida das pessoas. É algo financeiramente caro, só que com estudo tem meios, né, que nem eu fiz com bolsa, e hoje em dia eu acho que está muito mais fácil, né, que nem a minha irmã se formou há pouco tempo atrás, ela fez pelo ProUni, né, ela financiou pelo FIES, né, ela financiou.
Então, acho que assim, quando você tem um sonho que você quer alguma coisa, acho que não pode ter um plano B. Tipo, se não der certo, eu faço assim. Eu acho que tudo bem você mudar a rota, só que o objetivo tem que ser aquele. Tipo, eu quero fazer odontologia, então que nem eu acho que eu fiquei uns 3 ou 4 anos até eu conseguir, de fato, entrar na faculdade. E assim, eu mudei a rota várias vezes, né? Eu fiz Escola da Família, fiz Educafro, fiz o Enem várias vezes. Só que assim, não fazer odontologia nunca foi uma opção pra mim. Então, eu acho que em tudo que a gente quer fazer, tipo, que nem o senhor falou, vou montar uma oficina, quero, sei lá, trabalhar com algum artesanato em casa e tal. É justamente você fazer até dar certo, né? Claro, colocar Deus à frente de tudo, né? Deus vai mandando, né, respostas e tal. Saber que vai ter obstáculos, principalmente quando você for fazer algo grande, sempre tem obstáculos, só que não ter opção de não fazer dar certo, né? Você fazer até dar certo. Isso, acho que é isso. Agradeço também, pastor, o convite. E é isso, acho que a gente tem que persistir, né? Acho que é a grande chave aí disso, né? De quem tem vontade de abrir um negócio que seja, né? Primeiro de tudo estude, né? Estude muito, né? Veja, pegue exemplos, né? Tente estar próximo de pessoas que às vezes você idealiza, né? Ninguém começou já numa empresa grande, né? Nenhuma empresa começou grande, na verdade, né? Todas as empresas aí, tem empresas enormes, hoje começou em garagem, né? Em fundo de quintal, que hoje são enormes, né? Então, persistir bastante, né? Não desistir, né? O que a Monique falou também dificuldade sempre vai ter, ainda mais no Brasil, né? Com o sistema que a gente tem de governo, muito né? difícil, de taxação, de imposto, complica muito, mas assim, é isso, é colocar Deus à frente de tudo, né? Pedir sempre a direção de Deus, né? Confiar, né? Também de que vai dar certo, né? E persistir muito, né? Esses dias eu tava vendo um depoimento de um jogador de basquete aí que ele acerta muitas cestas, né? Só que ele falou assim, se for ver o percentual é baixíssimo, porque eu arremesso 300 vezes na cesta para acertar 50. E aí fala, não, mas acertar 50 cestas acertar 50 cestas é muito num jogo, né? Não, mas eu arremesso 200 para acertar 50. Então acho que é isso, a gente, né, vai muito, né, tenta muito, né? E é claro, a gente nunca vai conseguir acertar 100%, né, de tudo que a gente faz. Mas tem que persistir muito, né? Ter muita força de vontade, né? E pensar que vai dar certo, pedir para Deus que vai dar certo e trabalhar. Não colocar outra opção. Coisa que vocês nunca deixaram de fazer na conversa aqui. Arregaçar a manga. Arregaçar a manga. Manga sempre sentidos. tem que estar dobrada. Sempre, o tempo inteiro. É o que a Monique falou. Às vezes meia-noite, né? Às vezes num domingo à noite, num sábado à noite a gente está jantando, às vezes está num restaurante, estamos falando de negócio. Então é muito trabalho. Mas assim, encoraja porque é muito bom. Hoje a clínica está com quantos funcionários? Como é que a estrutura de vocês está como hoje? Hoje nós temos, contando com os funcionários e os colaboradores, acho que em torno de 11, né? 11 pessoas. Nossa, bastante gente. E profissionais de odontologia, tem vocês dois? Profissionais de odontologia, temos nós dois, e aí tem uma clínico geral, uma pediatra, uma que faz canal, um que faz faceta, uma que faz aparelho, uma que faz prótese. Acho que somos 8. Nossa, uma boa estrutura então, né? Legal, muito bacana. A Clínica Lince. Isso. Esse nome veio de onde? Temos uma novidade para compartilhar com vocês. Viva agora é Lince Odontologia. Mas calma, a mudança é apenas do nome. O carinho e a qualidade de atendimento continuam o mesmo. Nossa clínica passou por uma transformação visual, com uma nova identidade que reflete ainda mais o nosso compromisso com você. Mas fique tranquilo, nossa equipe continua a mesma, oferecendo o atendimento que você já conhece e confia. A mudança para a Lince Odontologia representa inovação, evolução e cuidado, sempre pensando no seu sorriso.
Na verdade, o nome, né, era Viva, né? Aham. Viva Odontologia. Que foi o nome que meu pai usa já há uns 25 anos, né? Porque eu acho que eu tinha uns 15 quando ele mudou, né, o laboratório para Viva, que vem de Vivian e Wagner, Wagner, né? Então ficou Viva. Então quando a gente abriu, como eu já tinha feito o logo, já tinha um nome já, né, que o pessoal já conhecia, a gente manteve. Só que quando a gente abriu mesmo a empresa, a gente foi fazer o registro de marca e já tinha um registro exatamente com esse nome, Viva Odontologia. Então a gente mudou. Então eu fiquei pensando em vários nomes, né? A gente ficou pensando em várias coisas até que chegou no Lince, né? Lince é um tigre pequeno, né? Alguns falam que é um gato do um mato. gato do Gatão, mato, é um é. gato grande, um tigre pequeno. Enfim, mas nesse meio que a gente tá, o pessoal fala muito de águia. Fala, ai, a águia, águia, porque a águia vem de cima, olha, né? A águia sempre se sobressai. E aí eu fiquei pensando, fui pesquisar, e o único animal que caça a águia é o lince. Lince, Porque quando a águia desce, né, ele fica ali, e como ele é um ágil, é. então na hora que a águia desce para pegar a presa, ele corre mais que e interessante. pula e pega a águia, né? Interessante. Ele é o predador da águia, né? Ele enxerga longe, né? E ele enxerga longe, e é olhos de exatamente lince, né? olhos de lince, exatamente. Então, olhos de lince, né? Todo mundo fala quem tem uma visão boa, quem consegue enxergar além. E é exatamente isso que a gente adotou meio de filosofia. Falar, a gente tem que ter olhos de lince, né? A gente tem que enxergar além do tratamento que a gente está fazendo, além daquilo que a gente está propondo para o nosso paciente. Então, a gente colocou Lince Odontologia. Legal, vai ser é bacana porque a pessoa precisa entender, né? Sim. Ela colocou por colocar, não. Tem uma Faz história sentido, por trás. É né? uma história por trás. É que nem o nome aqui da nossa igreja, né? O nome da nossa igreja é uma passagem bíblica. Mostrou o rio da água da vida, lá no céu, na eternidade. Então, também eu sonho, né? De, será que um dia vai ter um trabalho tal que eu vou estar conduzindo, que eu vou estar começando? E o nome eu já tinha, né? O nome eu já tinha, antes de ter o... É que nem o toca-fitas, né? Hoje ninguém mais sabe o que é isso, né? Antigamente, primeiro eu comprei o toca-fita e falei, um dia Deus vai me pôr o carro para colocar esse toca-fita, né? Legal, pessoal. Bacana demais conversar com vocês, jovens, cheio de vida, cheio de experiência já que vocês têm. Eu acho que quem nos acompanhou aí aproveitou cada minutinho desse nosso bate-papo bem descontraído, bem gostoso. Deus continue abençoando vocês. Mais uma vez, obrigado. Amém. Você que nos acompanhou aí. Quarta-feira que vem tem mais. Quarta que te convida a ter vida. Vida em Cristo. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Agradeço você. Deus abençoe a tua vida, a tua família. E até quarta que vem, com a graça dEle, com a graça de Jesus. Até lá. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana. O Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional. Vamos para esse formato do podcast.